Eu queria agradecer, então, o convite. Eu queria contar para vocês, então, a minha trajetória, um pouco para vocês entenderem de que perspectiva eu olho esse tema. Né? Eu venho da área de informática e tem uma brincadeira que diz que eu não sei se a gente é quadradinho e vai fazer informática, ou a gente vai fazer informática e fica quadradinho, ou é uma coisa recursiva aí. Mas eu sou profissional de informática, eu fiz informática e fui trabalhar no governo como profissional de informática. E aí, rapidamente, eu percebi que a maior parte dos problemas que a gente tentava resolver com a informática, a natureza do problema não podia ser resolvida com informática. E por isso eu comecei a me aproximar da área de administração. E aí eu fiz mestrado e doutorado em administração. Mas isso meio que imprimiu a minha alma. Então, quando eu olho as coisas, eu sempre olho do lado da gestão pública, como melhorar a gestão pública. Então, vocês vão ver que essa é sempre a minha perspectiva, o meu olhar vem dessa posição. A gente fez essa pesquisa na GV, foi uma pesquisa grande, de 2 anos. Nós olhamos, era uma pesquisa chamada Democracia Digital, e tinha dois grandes focos: como a sociedade civil está se utilizando da tecnologia e como os governos estão se abrindo com ferramentas de tecnologia. A escola de administração ficou com a parte do governo e a escola de direito ficou com a parte da sociedade civil. Os alunos que participavam dessa pesquisa sempre reclamavam, mas, Jana, o pessoal do direito pegou a parte mais legal, nós pegamos o governo. Eu disse, pois é, a escola de administração é isso. Nós investigamos, então, transparência, dados abertos e participação, e a gente tentou fazer um mapa do Brasil. Nós investigamos 125 websites governamentais, as 18 iniciativas de dados abertos que a gente achou, as 18 iniciativas de participação, de e-participação que a gente achou, o que não quer dizer que não haja outras, mas essas foram as que nós conseguimos encontrar à época. A pesquisa foi em 2014 e 2015 e os dados foram coletados em 2015. E aí a gente, assim, alguns de vocês conhecem o que é fazer pesquisa, a gente entrou nos sites, a gente telefonou para as secretarias de comunicação, a gente usou as pessoas que a gente conhecia nos estados, nos municípios, a gente usou a LAI, mandamos carta de pedido de informação, nós fizemos entrevistas. Então, assim, a gente tentou múltiplas abordagens para localizar as iniciativas. E tudo foi feito double check, né? Então, era feito uma vez e era refeito por outro dos pesquisadores. Né? Por isso foi um trabalho tão longo. E nós fizemos workshop com especialistas, que envolveu pessoas de governo e da universidade, algumas pessoas do terceiro setor, para a gente, à medida que a gente estava publicando os dados, a gente ver se fazia sentido, se esses dados que a gente estava achando tinham nexo. Hoje, se vocês quiserem entrar no site, é democraciadigital.fgv.br, vocês vão ver todas as iniciativas de governo que a gente coletou, todas as iniciativas da sociedade civil que a gente coletou. Tem também os relatórios da pesquisa, tem um sumário executivo, tem um para dados abertos, um para transparência e um para participação. E tem alguns congressos acadêmicos e papers que a gente produziu. Então, começando sobre a transparência. Como o André me deu 20 minutos, na verdade, eu vou passar nos dados da pesquisa um pouco para construir a argumentação que eu acho que é interessante para o nosso debate. Na transparência, nós olhamos, então, todos os ministérios, né, todos os ministérios foram olhados, todos os estados e todas as capitais e cidades com mais de 400 mil habitantes. O que nós percebemos em relação à transparência é que o governo federal nos nossos critérios, nos indicadores que a gente coletou, é mais transparente do que estados, do que municípios, nessa ordem. Sim, passa para o próximo. Boa, a gente combinou aqui.
nós tínhamos vários indicadores. Eu te confesso que eu não me lembro deles todos, mas a gente quis ir além da lei de transparência e da responsabilidade fiscal. Então, por exemplo, nós víamos, só para te dar um exemplo, a gente via, por exemplo, se o plano de governo era público e se os indicadores do acompanhamento do plano de governo também eram públicos. Então, a gente fez uma revisão de literatura, um monte de indicadores internacionais que tem de transparência, e a gente construiu um instrumento em cada uma dessas dimensões, que era presença nas redes sociais, informações de contato, facilidades de integração, informações gerais e prestação de contas. Então, cada uma dessas dimensões a gente media. O que, com exceção de presença nas redes sociais, o governo federal, que é o azul, sempre foi melhor em todas as dimensões, né? E os municípios, com exceção da presença nas redes sociais e das informações de contato, eles sempre foram piores em todas as dimensões. Então, tem uma lista enorme de indicadores. Para vocês terem uma ideia, cada prefeitura, o exame do site demorava quase 4 horas. Então, eles ficavam, e depois isso foi double check, né? Então, foi grande. Depois a gente pegou todos esses dados e o que a gente percebeu, tanto nos ministérios, nos ministérios não, tanto nos governos estaduais quanto nos governos municipais, depois estatisticamente, o que a gente percebeu é que havia 3 grandes grupos que os dados se agrupavam. Tinha um grupo, que era o menor deles, que era o que tinha maior índice de transparência, eram os municípios e os estados mais populosos, com melhor PIB, das regiões sul e sudeste, melhor IDH. O outro grupo era das regiões mais pobres, pior IDH, menor renda per capita. E o meio, que eram, então, eles não eram nem tão grandes, nem tão ricos, nem tão pequenos, nem tão pobres, e era médio. Um estatístico podia olhar isso aqui e dizer assim, então transparência está correlacionado à riqueza, né? Essa parece ser a conclusão óbvia, né? As regiões mais ricas são mais transparentes, né? Como nós conhecemos o país onde a gente vive, a gente diria que não é exatamente isso, né? E então, né? Bom, algumas coisas a gente percebeu. Que o papel da lei certamente mudou o comportamento do gestor público, né? Quando a gente olha a quantidade de municípios que tem portal de transparência e os dados que estão sendo encaminhados, isso é sem dúvida reflexo da lei. Eu falei para vocês que eu trabalhei no governo, eu sou da época, não é tão longe assim, hein, que o secretário de Finanças não dizia para o governador quanto dinheiro tinha em caixa, porque isso era uma informação confidencial. Né? Então, se alguém me dissesse naquela época que o Brasil, todos os dados, todo o orçamento, execução orçamentária, não exatamente online, mas 24 horas, todas as despesas no site, eu ia dizer, isso não vai acontecer nunca, né? E a gente viu isso acontecer. Mas ela só não é suficiente porque nós percebemos que entre aqueles indicadores, aquilo que a lei não determina, por exemplo, o programa de governo, o acompanhamento do plano de governo, muito poucas vezes está lá. Então, só ela não é suficiente. A associação que eu estava brincando com vocês, então os mais ricos são os mais transparentes. O que, olhando os resultados da pesquisa, o que a gente chega à conclusão é que os municípios, nós temos uma lei de transparência, que é uma lei avançada, nós temos a LAI, que é uma lei avançada, e nós não temos mecanismos de gestão e governança de TI nos municípios que permitam que a lei seja cumprida. Não é possível cumprir aquilo, né? Então, o que nós vemos, o que nós estamos assistindo é os municípios estão indo para a internet, estão se colocando, mas numa relação de dependência absoluta com fornecedores. Né? E o custo é muito alto. E uma coisa que a gente até... eu
vou escrever um artigo, vai ser polêmico, eu tenho certeza disso, mas como vai ficar restrito à academia, não tem problema, porque a gente discute entre a gente. Mas é falar sobre o lado negro da transparência, né? O que está acontecendo com os municípios. A lei é 2000... Não, a lei da transparência? A lei é 2012. A lei é 2012. A da transparência é governo FHC, não é? Ou a lei de responsabilidade fiscal é do FHC? Não, a lei de responsabilidade fiscal é do FHC. E há 5 minutos, 10 minutos, alguém aqui conectado já nos dá a resposta. Mas, só um argumento, assim, só um reforço disso que eu estou dizendo. Eu estava contando para o André que eu participei de uma banca de mestrado na Federal do Paraná, na ciência política, e a menina olhou todos os sites dos governos de todas as prefeituras do Paraná. São 399 municípios, 8 desses municípios tinham site de transparência próprio, e os outros, havia 12 municípios sem site, 8 eram próprios, os outros eram de 4 fornecedores. Né? Então, 370 municípios no Paraná são de 4 fornecedores. Então, isso é um pouco... eu acho que isso são questões, a gente tem algumas pesquisas já robustas no Brasil sobre o uso de tecnologia pelos municípios, né? O CETIC publicou este ano, de 2015, os dados do uso de tecnologia pelos municípios no Brasil. E, por exemplo, nos municípios, menos de 50% dos municípios têm qualquer área encarregada da gestão de TI. Se a gente considerar que internet e computadores está disseminado, 100% dos municípios têm internet e têm computadores, até porque o governo federal condiciona a liberação de alguns recursos ao uso dos sistemas federais, então os municípios são obrigados a ter. Então, 100% dos municípios têm computadores, têm internet, e desses municípios, menos de 50 tem uma área responsável. Então, quem está comprando sistemas, quem está comprando computadores? E, né, além da questão, ações de melhoria nos sites, isso aqui eu também não queria tomar muito tempo, mas eu preciso falar, porque nós vimos assim, um estado da federação que tinha 2 sites, o novo e o velho. E como a gente conhecia a gestão, a gente sabia que um era daquele atual governador, os 2 estão no ar. Os 2 estão lá, ativos. E algumas coisas estão num, algumas coisas estão no outro. Nós vimos site que a gente fez o levantamento de dados em maio. Ele estava fora por causa da lei eleitoral, das eleições de novembro. Então, 6 meses depois, o site estava fora do ar e tinha um banner lá por causa da lei eleitoral. Nós vimos dados duplicados diferentes. Nós vimos, assim, o que eu estou dizendo disso? Coisas básicas. O mesmo site da Secretaria, por exemplo, de Meio Ambiente, tinha 2 sites da Secretaria do Meio Ambiente. Sites que foram apagados, vocês identificaram depois ou não identificaram que eles foram apagados? Não, a gente não conseguia olhar nada. A gente até buscou escavador, essas ferramentas, mas a gente não conseguia olhar. Só uma pergunta, existem muitas ferramentas livres, inclusive disponibilizadas pelo governo federal, que, teoricamente, facilitaria todo esse trabalho de TI. Vocês têm um levantamento de quantos municípios usam isso? Não, porque como a gente estava nessa pesquisa aqui, isso é bem interessante a sua pesquisa, mas nessa pesquisa, o que a gente queria olhar? Participação, dados abertos e transparência. Então, a gente não olhava fornecedor, a gente queria olhar o que eles estavam provendo nessas dimensões. A transparência em relação a dados abertos. Nós coletamos, eu falei para vocês, 18 iniciativas, e é interessante a gente ver que as iniciativas, claro, tem essas aqui, mas elas se concentram especialmente nessa linha, né? Então, a gente poderia ter uma associação que aqueles mais perto do Atlântico são mais abertos, né? Porque está nessa faixa aqui. Mas todos os argumentos que eu falei antes têm a ver com isso. Tem vários indicadores que a gente viu, mas eu vou chamar aqui a atenção para algumas
alguns dados que são bem importantes, né? Quem está fazendo as iniciativas tem catálogo, não tem política de dados abertos formal. Então, a gente não sabe muito bem qual é a prioridade, o que eles estão fazendo, qual é o amparo legal, como é que isso está acontecendo. As categorias mais comuns são dados financeiros e orçamentários, eu acredito que por causa da lei. A gente não sabe nada sobre quem está usando aqueles dados e quais são os aplicativos que estão sendo desenvolvidos, quais são as aplicações que estão sendo desenvolvidas. Não, tem muito pouca informação sobre isso. E o que a gente percebeu, então, na pesquisa? Primeiro, falta suporte aos usuários de dados abertos. Então, eu tenho uma iniciativa, eu quero usar algum dado, para quem que eu ligo? Né? Não entendi. Né? Só fazer uma pergunta. Aqueles dados que você deu anteriormente só são prefeituras ou são... Não, tem estados também. Não, só executivo. Só poder executivo. Era muito grande se a gente fizesse câmaras, double check de todas as câmaras municipais, era o dobro de trabalho, né? Então a gente concentrou no poder executivo. Mas assim, não tem suporte ao usuário dos dados abertos, né? Tem algum problema com aqueles dados que estão abertos, por exemplo, para quem que eu ligo? Não tem qualquer informação no site. Quase todo mundo tem auditoria. Isso não resolve. Não, porque, na verdade, o sujeito que está com problema com... eu quero construir um aplicativo de dados abertos. Ele quer conversar com um cara de TI. Não quer conversar com alguém da ouvidoria, né? Ele quer conversar com um semelhante. Os catálogos não estão atualizados, não tem política de dados abertos. Os formatos mais comuns são aqueles mais compatíveis com as capacidades dos governos. Então, como tem baixa capacidade de TI, isso faz com que tenha baixa possibilidade de gerar formatos mais abertos. Não tem metadados, não tenho dados sobre os dados. Uma coisa interessante que a gente percebeu é que alguns governos têm o portal de dados abertos, mas tem uma série de dados que já estão disponíveis, web services que estão fornecendo dados, mas se eu quiser usar, não tem qualquer informação. Por exemplo, né, Curitiba disponibiliza os dados de ônibus, né, os dados em tempo real da localização onde o ônibus está. Isso está aberto. Então, qualquer um de nós pode construir um aplicativo usando esses dados. Não tem qualquer notícia no site. Você não tem como saber como é que eu converso com esse serviço, como é que eu obtenho os dados. Não tá. E aí a gente pergunta... Alguma aplicação que usa esses dados? Aplicativos, inclusive, da universidade. Nos hackathons foi dado, né? Está aberto, é um serviço disponibilizado, mas a gente perguntou, mas e como é que usa? A gente ainda não cuidou disso, não deu. Né? E isso não é só em Curitiba, tem outros lugares que é assim. Já há web services disponíveis, porém não tem informação sobre eles. E não existem muitos mecanismos de interação do governo com a sociedade para descobrir o que é útil, o que é desejado. O que seria interessante, né? Eu tenho um relacionamento próximo com Curitiba, então, por exemplo, agora tem um grupo, chama-se Code for Curitiba. Eles se reúnem. Oi? Eles não tinham lugar para se reunir. Aí a prefeitura, então, se reúnem à noite. À noite o pessoal sai, funcionário público não trabalha à noite, né? E eles se reúnem no espaço da secretaria. Eles ocupam a secretaria algumas noites e vão lá. E essa interação está permitindo que direcionar, então, é um trabalho muito grande abrir os dados, não é trivial do ponto de vista técnico, né? Você abrir os dados, você tem que fazer escolhas, priorizar. Então, a interação com grupos da universidade, com o Code for Curitiba e outras organizações da sociedade civil estão dirigindo a prioridade
com que o governo está abrindo os dados. Porque tem algumas coisas que são muito simples abrir, é muito simples abrir. E tem outras coisas que são, do ponto de vista técnico, muito complicadas. E não tem muitos mecanismos de incentivo ao uso, a não ser hackathons. Sobre participação digital, eu quero chamar a atenção assim, seleção do público. Como é que eu faço seleção do público? A maioria das iniciativas brasileiras é de autosseleção, eu vou lá se eu quero ir, né? Eu me autosseleciono para fazer parte daquele público. Não tem incentivos a públicos específicos e são chamadas abertas. O que, do ponto de vista do governo, claro, faz sentido, mas às vezes se eu estou fazendo, por exemplo, uma política pública de mobilidade, talvez eu tenha muito interesse nos bike ativistas. E talvez esses caras pudessem contribuir de maneira mais ativa e de um ponto de vista mais informado, e eles não têm nenhuma iniciativa para eles participarem daquelas iniciativas, por exemplo, de mobilidade, de participação em política pública de mobilidade urbana. Eu vou avançar, que a gente colocou algumas questões, né? Todas as iniciativas elas estão muito ligadas à formação de agenda e formulação da política pública. Depois nós não temos mecanismos de participação abertos pelo governo, nem na construção da política, nem na implementação da política, nem no monitoramento da política. Então, essas ferramentas que a gente identificou estão muito na fase de formação de agenda e formulação, especialmente formulação. Esses espaços não estão sendo tão bem divulgados. Fica a questão, como é que eu atinjo grupos específicos? E, às vezes, você tem grupos específicos que os mecanismos digitais podem ser muito úteis, né? Por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica. Faz todo sentido ser digital, porque se você né, Congresso de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, um debate aberto, talvez não tenha muitas, mas na internet elas podem ser ativas nesse grupo, né? Como é que você atinge esses grupos específicos? A gente percebeu que não há muita vinculação nem da decisão e não existe compromissos em relação à decisão. Não existe nem o compromisso político declarado daquela decisão ser levada em conta, né? Então, tem consulta, etc., mas o que vão fazer com a minha consulta? Isso não está muito bem explicado. Não há muitos espaços deliberativos, a participação ela é individual e naquele instante, né? Você não tem muitos espaços deliberativos, fóruns ou outras formas de fazer isso. E a maior parte dos governos que fizeram iniciativas de e-participação está declarado que eles vão agregar aos espaços de participação presenciais. Então, é como se fosse um complemento aos espaços de participação. Bom, certamente a gente viu grandes avanços, ainda mais porque a gente trabalha há muitos anos nisso, né? E a gente viu fortes diferenças regionais e entre esferas de poder. E, assim, como eu disse para vocês, o IBGE tem a pesquisa de municípios que está apontando isso. Nós fizemos um trabalho e nós vimos que tem muitos municípios que não têm qualquer infraestrutura de TI. A TIC-EGOV mostra a mesma coisa. Você tem acesso à internet e computadores universalizado, mas o uso de sistemas de informação, por exemplo, é muito baixo. Eu não me lembro da estatística, mais de 70% dos municípios estão nas redes sociais, mas não tem sistemas de informação. Então, assim, Vocês chegaram a fazer algum cruzamento ou perceber alguma relação entre essa concentração em algumas regiões e a existência de centros universitários? Essa é uma boa pergunta. Pena que você não participou do nosso grupo, porque era bem legal fazer isso, né? Mas uma coisa que é curiosa, aí a gente fez um outro trabalho em cima da Munic, que é curioso.
porque a gente olhou a Munique e aí a gente fez dados estatísticos com o censo dos municípios, né? Uma coisa que a gente percebeu é que as capitais, normalmente, elas são ilhas de TI, né? Então, elas têm tudo. No entanto, à volta das capitais, você tem um cinturão de cidades que, às vezes, são muito populosas, né? Por exemplo, Jaboatão dos Guararapes, do lado de Recife. E essas cidades poderiam se beneficiar do centro universitário, essa lógica que você está... No entanto, essas cidades não têm nada de TI, são um deserto, elas não se beneficiam nem do acesso à educação provido por aquela ilha, nem da convivência com o município, com a capital. Então, eles não têm instrumentos de gestão, não têm planejamento de TI, não têm compras formais, não têm processo de compras, não têm sistemas de informação, não têm processos eletrônicos, não tem nenhum tipo de ferramentas de gestão básica. Então, eu acho que essa questão que eu brinquei no início sobre os municípios mais ricos são mais transparentes, parece que a questão da transparência está muito ligada à maturidade da gestão e governança da tecnologia de informação. E essa maturidade impede avanços futuros. Quando a gente fala de abertura de dados, né, quando a gente fala de governos mais abertos do ponto de vista de tecnologia, a maturidade atual de governança e gestão de tecnologia compromete avanços nesse sentido, né? Os municípios sequer sabem comprar tecnologia. Existem municípios no Brasil que são reféns dos fornecedores de TI. Se você não der 30% de aumento, nós levamos o sistema e os dados embora, né? A LAI, nesse ponto, representou um avanço, porque a LAI agora contou para todo mundo que os dados são do município, não são dos fornecedores, mas ainda assim tem esse tipo de problema. Bom, eu acredito que esse uso de tecnologia é inexorável, mas não é uma questão tão nova assim, até o Zé Mário disse. Ela tem grandes possibilidades de ampliação da prática democrática, também de submissão, de exercer um poder de submissão aí, mas no Brasil nós temos mais uma questão que é a dependência tecnológica, né? Então, eu acho que nós precisamos fortalecer os mecanismos de gestão. E uma outra coisa é que novas formas de contratação que são possíveis, novas formas de coprodução, novas formas de cocriação, novas formas de colaboração, compartilhamento, têm que ser experimentadas, porque nós estamos construindo políticas públicas de uma maneira diferente. Eu vi, por exemplo, a construção de uma política pública de resiliência de uma cidade grande, não vou dizer o nome, porque eu vou falar da área de TI dela, que foi super legal. As comunidades construíram, cada uma, o seu plano de emergência, o seu plano de prevenção. Tudo isso compôs o grande plano de resiliência que vai virar política pública. Tudo isso depende muito de dados, tudo isso depende muito da coleta de dados e da disseminação rápida desses dados. E a companhia de informática está construindo essa infraestrutura de TI top-down, como a gente fazia nos anos 70. Daqui a pouco eles vão propor terminal de fósforo verde, alguma coisa assim, porque é um troço completamente anacrônico. Então, como é que a gente materializa essas novas formas? Também tem isso, né? Não vai ter infraestrutura nenhuma, vai mudar a gestão. Mas como é que a gente compatibiliza, um pouco isso que o Zé Mário falou, como é que a gente compatibiliza essas novas formas de fazer as coisas? Como é que isso se inscreve na tecnologia que está sendo construída, né? Então, isso são perguntas que eu não sei responder. E eu estou obcecada com isso, né? Fortalecimento da gestão de tecnologia. Gestão, controle sobre os fornecedores, controle de contratos, negociação. Os municípios lidam com as empresas de telecom, né, que estão colocando infraestrutura nos municípios. Sabe, um município de 40 mil habitantes no interior do Paraná, dialogando com Vivo, etc., né? Então, a simetria de poder aí, de conhecimento, é muito grande. E
Em relação a esse fortalecimento de gestão de tecnologia, vocês conhecem alguma legislação? Não tem, né? Política nacional, zero. Então, A Política Nacional tem no portal do software livre, por exemplo, que é do governo federal. Tem bastante coisa lá interessante. Mas não tem assim, do ponto de vista de gestão, de... Existe uma esfera no governo federal que pensa de uma forma, talvez isso seja necessário para expor para o resto dos estados. Infelizmente ainda tem um software proprietário que domina. Eu queria, assim, como a gente já bateu um pouco de papo, eu queria fazer um comentário, né, abrir para mais uma outra e partir para outra vez. Eu queria agradecer. Obrigada. Né, eu acho que é um trabalho de fôlego, é um trabalho que apresenta e introduz aqui o tema que a gente vai discutir. Eu queria colocar aqui, fazer uma questão, que é, assim, as pessoas, os governos eles têm 4 anos, mas os cidadãos ficam a vida toda, né? E por mais que o sujeito ele seja das 8 às 5, né, funcionário público, depois ele é também cidadão. E nesse contexto, gostaria de chamar a atenção de que os dados ficam obsoletos e que as tecnologias mudam. E que talvez, me parece, que a gente está lidando com um problema de compatibilização, de complexidade entre a sociedade, que muda de uma maneira muito rápida e é muito pujante e rica, e um governo que tem as suas leis e tem a sua maneira de operar, que por conta da condição onde opera, que tem uma dificuldade de mudança adaptativa, organizacional um pouco maior. Então, nesse sentido, me parece interessante, resgatando a fala do Zé Mário, que a gente possa criar uma camada de infraestrutura entre o campo civil e o campo de governo para fornecer dados, e que isso seja feita dentro do paradigma de interesse público, não 4 fornecedores, mas talvez padrões tecnológicos abertos, possibilitadores de toda uma ecologia. Eu queria que você comentasse um pouco rapidamente, aí a gente chama, isso já é a introdução da próxima mesa, que a gente vai chamar os colegas aqui. Então... Super trivial a pergunta que o André fez, assim. Mas assim, se a gente tem um município pequeno, essa não é uma questão tão complexa. Quando você tem um município grande, né, você tem todos os sistemas legados, várias tecnologias, vários bancos de dados, a construção de uma infraestrutura de TI que dê suporte a um governo mais aberto, ela não é trivial de forma alguma. Você tem problemas de privacidade, você tem problemas de segurança, privacidade, mas você tem também um monte de atores diferentes envolvidos. Então, como é que eu construo? Isso é um projeto de arquitetura de TI, né? Um projeto de arquitetura de TI que é um projeto de se abrir. Então, de lidar, de um lado, com as demandas da sociedade e, do outro lado, com aquilo que a minha infraestrutura de tecnologia, os meus bancos de dados, as minhas linguagens permitem que seja feito, né? Então, o que eu vou abrir, em que ordem, com que tecnologia, e, no limite, tem a ver até com infraestrutura física, né? Como é que eu construo, porque a gente pode estar assistindo a cidades reféns de infraestrutura de telecomunicações, né? Lock-in de operadoras de telefonia, né? Nós estamos construindo, isso já é realidade nas cidades brasileiras, iluminação inteligente, semaforização inteligente, uma série de coisas inteligentes que são todas baseadas em tecnologia, e nós temos alguns poucos provedores disso. Então, como é que a gente constrói uma arquitetura de tecnologia desde a camada mais básica de informação física até quem é que está passando a fibra, né? Somos nós ou é o cara lá da Telefônica ou da Tele Itália Mobile, né? Quem é que está passando aquela de quem será o dono daquela infraestrutura da cidade, até uma infraestrutura de sistemas, depois uma infraestrutura ou de dados e depois de sistemas, e a maneira como você abre isso para a população. Então, essa construção de arquitetura nas cidades maiores, ela é um problema técnico e político. Político no sentido de que você tem que ter princípios, valores que dirigem isso antes, mas depois é um problema de construção técnica. E em muitos municípios brasileiros a gente não tem isso.